Olá pessoal do sexto ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e esse vídeo ele está totalmente ligado à correção de todas as atividades do livro que correspondem aí ao capítulo para a nossa avaliação. A gente viu dois capítulos, o capítulo 7, que vai falar um pouco sobre a herança, né, da antiguidade clássica, as influências, as influências da Grécia, da Roma na nossa cultura, no capítulo 7, falando sobre o Ocidente Clássico. E o capítulo 8, a gente falou um pouco sobre Grécia Antiga. Então, esses dois capítulos estarão na nossa avaliação. Lembrando que as atividades do capítulo 7 elas já foram corrigidas e esse vídeo está destinado apenas para as atividades do capítulo 8. A primeira página é a 287, né? E a primeira questão vai perguntar para que a gente cite aí o nome dos principais mares que banhavam os territórios ocupados pelos antigos gregos. Aí a gente vê os mares Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e Marmora. Aí a gente continua lembrando, professor, mas qual a importância desse rio, desses rios, desses mares, né? Desse Mar Negro, desse Mar Mediterrâneo. A gente sabe aí que a corrente das águas, elas, desde os primeiros habitantes, elas vão ser importantes. Nos capítulos anteriores, a gente viu qual seria a importância da água para a constituição de uma civilização, né? Porque a gente viu que sempre em torno de corrente das águas, né, há um desenvolvimento maior de uma sociedade. E aí é a importância desses mares que banhavam os territórios ocupados pelos antigos gregos. Na segunda questão, vai mostrar aí para vocês uma pintura, né? Um afresco encontrado aí na ilha de Creta. E a letra A vai perguntar, faça uma descrição da imagem. Vocês vão descrever de acordo com o que vocês estão observando, né? E onde é que... Professor, mas como é que eu vou descrever? Você vai identificar, né, na imagem se há alguma referência, né, de identificação. Localiza aí na direita que ele vai explicar que é um afresco, né, feito há cerca de 1500 anos de Cristo, onde foi encontrado. Então, essa é uma descrição da imagem, tá bom? Na letra B, a prática que é mostrada na imagem representava o que para os cretenses, né? Representava mais do que um esporte. A gente sabe que esses saltos aí feitos sobre os touros, é importante saber que era também um esporte, mas para os cretenses, esses saltos, eles representavam também um ritual, né? Uma demonstração de coragem e força. A letra C vai perguntar um pouco sobre a importância da civilização cretense, né? Porque a gente sabe que já havia uma população na antiguidade, antes de conhecermos quem foram os gregos, né? Os cretenses e os micênicos, eles foram aí ancestrais, próximos aí dos antigos gregos. Então, esses cretenses, eles se desenvolveram em Creta, né? E suas trocas culturais com os micênios, eles formaram importantes elos de ancestralidade à antiga civilização grega. A gente viu, ao decorrer do nosso capítulo, que a formação cultural grega, os costumes, as tradições, foram um mix. Tia, mas o que é um mix? É uma mistura de diversidade, né? É uma mistura culturais. A gente viu os povos que faziam parte, né? Que fizeram parte, que viveram aí nos territórios depois ocupados pela civilização grega. E então, a civilização grega, ela vai absorver todas essas tradições. Então, a cultura grega vai estar ricamente aí composta pelas trocas culturais entre esses antigos povos. Na página 285, vai continuar falando sobre isso, né? A terceira questão vai perguntar o que foi a civilização creto-messênica, né?
essa civilização ela foi, né, uma fusão entre os cretenses e os micênicos, né, que foram os principais afluentes aí para a construção cultural da civilização grega antiga. A quarta questão vai falar sobre a forma de organização, né, sobre a forma de organização política grega. A gente vai já descobrir qual era essa formação. Qual era a formação política, né? Não tinha um governo apenas, um império, né? Mas a Grécia era formada principalmente por cidades e estados independentes, né? E a gente sabe que eram essas duas cidades e estados. Era Atenas e Esparta. E aí tem algumas alternativas. E a letra A está correta. O primeiro quadrinho, por quê? Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais, ilhas, baías, montanhas, o que dificultava a organização de um governo central. Por isso, formavam-se várias cidades e estados que eram independentes. E quem eram as duas principais? Atenas e Esparta. A quinta questão vai falar um pouco sobre as formas de governos adotadas nas cidades e estados na Grécia Antiga. Quais eram as formas de governo que eu expliquei para vocês, né? Vamos lá na página 280. As formas de governos do Apolis era a monarquia, onde um rei comandava, a religião, o exército, ele próprio criava as leis e ele também era o juiz. A oligarquia, o governo de poucos, né? Aí a gente vai lembrar também da aristocracia, o governo dos melhores. A tirania era onde uma pessoa governava após tomar o poder pela força. E a democracia, que a gente conversou um pouco quando falávamos, né, sobre Atenas, é onde os cidadãos debatiam livremente as questões da cidade, tendo um porém. Quem eram esses cidadãos, né? E quem não era cidadão? A gente sabe que mulheres, estrangeiros e escravos, eles não eram considerados cidadãos e por isso eles não participavam aí das decisões políticas da cidade. A sexta questão vai dar um textinho para vocês falando um pouco sobre a Grécia e vocês vão ter que marcar. A letra A, os habitantes de qual polis grega esse texto faz referência, né? Vamos aí analisar alguns detalhes. Aprendiam a ler e escrever apenas o necessário, aos objetivos de se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Falou de militar, falou de disciplina, falou de soldados. A gente está falando de qual? De qual polis grega? A gente sabe que existiam duas, Atenas e Esparta. Quando a gente fala de Esparta, a gente vai lembrar de militarismo, de disciplina, né? E aí esse texto aí está diretamente relacionado aos espartanos. Então, marquem aí a alternativa que possui Esparta. Letra B, com base no texto e em tudo que foi comentado no capítulo, explique como era a educação dos homens nessa polis. Que polis? Na polis espartana. A gente sabe que a educação em Esparta ela era rigorosamente militar. As crianças, desde crianças, eles eram obrigados a prestar serviços. Na verdade, primeiro, a educação ela era baseada nesse objetivo, né? De que eles, quando maiores, eles deveriam servir militarmente a polis. Então, a educação era um aprendizado, a obediência para que essas crianças, esses pequenos, eles começassem a crescer, tendo em mente aí a disciplina, né? A submissão. E eles tinham principalmente aí estudos relacionados às grandes estratégias militares, para que eles se tornassem fortes para o combate. É o que a gente vai perceber que em Atenas era totalmente diferente, né? A educação das crianças em Atenas era principalmente voltada à filosofia, às discussões, à retórica, né? Às virtudes, o que vai ser totalmente diferente aí em Esparta. Na atividade 2, começa aí da página 292,
né? Para que vocês completem aí os espaços abaixo. Na primeira questão, vocês vão preencher essas lacunas com base nessa sequência que vocês estão vendo aí. E a segunda é sobre a Revolução Opítica. A gente viu que foi uma revolução de guerreiros atenienses, né? Contra a aristocracia, contra o governo dos melhores. Então, a segunda questão alternativa é a letra B. A terceira questão vai pedir que a gente explique as mudanças promovidas pelas reformas de Péricles na cidade de Atenas, né? A gente vai perceber que Péricles ele vai promover algumas transformações, e uma das principais transformações aí de Péricles é justamente no salário oferecido aos que se dedicavam aos assuntos da polis. O que Péricles vai sugerir? Péricles vai sugerir o seguinte, né? Que os cidadãos que se dedicassem aos assuntos da cidade, assim como os outros trabalhadores, né, aqueles que se dedicavam a participar da vida política, eles vão ter também que receber um salário, né? Assim como os cidadãos pobres conseguiam conciliar os seus trabalhos com a participação nas decisões políticas. Então, vai ser essa uma das principais transformações. Ele vai criar a mistoforia, né? Que seria um salário dedicado aí àqueles que estivessem vinculados às decisões da polis. Agora, vocês vão julgar, né, algumas alternativas. A letra A. Os tiranos usavam a força para tomar o poder em Atenas e tiveram apoio popular? Sim. Quem foi esse que tirou o poder e teve o apoio popular? Né? Vai falar o seguinte: os tiranos usavam a força para tomar o poder em Atenas e tiveram apoio popular. Verdadeiro. Letra B. O governo de Pristarto foi marcado por revoltas populares, uma vez que ele atendia apenas os interesses da aristocracia. Falso. Verdadeiro. A letra C, porque vai falar sobre a democracia, que foi implementada por quem? Pelo governo de Clístenes. Letra D. Péricles criou o ostracismo, que permitiu o direito de fazer empréstimo aos agricultores e menos favorecidos. A gente sabe que isso aí tá falso, gente, porque o ostracismo foi criado por quem? Clístenes. O que seria isso? Todos aqueles que fossem contra a democracia ou apresentassem um perigo seriam exilados ou então expulsos da cidade. A quinta questão: que pessoas eram consideradas cidadãos em Atenas? Era quem? Homens com mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e mãe ateniense. Escreva um texto sobre as mulheres em Atenas. Vocês vão relatar principalmente, deixa como resposta pessoal, vocês vão relatar principalmente aspectos sobre a inferioridade, né? Tanto em relação à família, quanto à vida pública, a participação na política. Atividade 3, a partir da página 296. A primeira questão, vocês vão aí encontrar as palavras destacadas, né, no caça-palavras, e depois vocês vão falar um pouco sobre a importância. Vocês vão escolher algumas frases, entre elas democracia, cidadãos, governo, parlamento, voto e eleitor, e vão montar frases com esses trechos, tá bom? A segunda questão, vocês vão, a partir dessa atividadezinha que vocês fizeram da página 294 e 295, vocês vão anotar aí o que falta nas colunas, né? O parlamentarismo é escolhido por quem? Por representantes, né? Então, existiam representantes, né, que juntos eles faziam algumas decisões. Então, escolhido por representantes. No presidencialismo, já é o quê? Que é o que vivemos, né? Atualmente, o que vigora no Brasil é o presidencialismo. O modelo de democracia visto no Brasil é o presidencialismo.
O governo é escolhido por quem? Eleitores. No parlamentarismo, o governo é governado pelo primeiro-ministro, né? A gente vê isso muito em alguns países que ainda adotam aí o parlamentarismo como forma de governo. Temos aí, já no presidencialismo, que o governo é formado principalmente pelo presidente da República, tá bom? Então, a gente comentou aí todas as questões e o próximo vídeo vai ser um vídeo um pouco mais curto, tá? Só dando os últimos ajustes, dando alguns lembretes para que vocês absorvam mais o conteúdo para avaliação 6.